tráfico de drogas se mantém em constante evolução e adaptação às mudanças do mundo. O crime mais lucrativo que existe tem um impacto direto na segurança pública, saúde e no bem-estar das pessoas. O crime é marcado pela violência empregada pelos traficantes e também a influência das facções criminosas. Sim, as facções, as grandes facções do Brasil, a renda deles vem do tráfico de drogas e de grandes assaltos como esses que a gente tem visto de explodir carros fortes, novo cangaço. E muitas vezes eles acabam cometendo esse crime porque eles querem o dinheiro para comprar droga. Droga vale ouro. 1 quilo de droga pura, que a gente chama de escama de peixe, você faz 10, 12 quilos de drogas para vender ali para os usuários. E eles visam dinheiro cada vez mais. Algumas facções, como o PCC, estão trabalhando livremente aqui em São Paulo, sem concorrência. É por isso que a gente não vê confrontos aqui entre facções, como acontece no Rio de Janeiro e no Nordeste, onde tem várias facções que ficam lutando por território. 6 em cada 10 brasileiros relatam ter visto ou ouvido falar sobre crimes ligados ao tráfico de drogas em suas vizinhanças, de acordo com pesquisa realizada em 31 países. O levantamento coloca o Brasil na liderança. Na sequência estão Chile e Colômbia. Esse aumento em relação ao narcotráfico, que já é sentido no mundo inteiro, logicamente que o Brasil é um desses países que de alguma forma acaba se somando a esses números absurdos. O Brasil sempre foi tido, inclusive a nível internacional, como um país que servia de corredor para o tráfico internacional. Geopoliticamente, o Brasil tem uma fronteira cerca de 17 mil quilômetros. Para quem não sabe o que é isso, é mais ou menos daqui do Japão. E de 12 países da América do Sul, nós fazemos fronteira com 10. O surgimento de novos opioides sintéticos e oferta e demanda sem precedentes por outras drogas agravam o impacto do problema mundial. O que são os opioides? São medicamentos de prescrição indicados para alívio da dor. Há vários medicamentos e o primeiro deles é a morfina, mas nós temos outra, meperidina, dolantina, codeína, que são medicamentos utilizados para alívio e controle da dor. Em pessoas que sofrem acidente, que têm uma cirurgia muito extensa, pacientes com câncer, Então, essas substâncias, quando bem utilizadas, quando prescritas por um profissional da saúde, têm a sua atuação segura e adequada. Porém, o fentanil, que é uma droga dessa classe, que é utilizada como medicamento anestésico, caiu nas mãos, caiu nas graças do uso ilícito, para justamente ter esse efeito, esse efeito euforizante de relaxamento e bem-estar. E com isso, a potência dele, que pode chegar a ser 100 vezes maior do que a da morfina, leva a quadros de intoxicação severa e até morte. Então, esse tipo de intoxicação, caso alguém tenha um contato ou presencie alguém utilizando essa substância e tendo um quadro de intoxicação, ou seja, o rebaixamento da consciência, confusão mental, imediatamente procura serviço médico, porque há antídoto para isso, então a gente consegue reverter. Porém, se utilizar de forma exacerbada, exagerada e não tiver socorro médico, a gente pode, infelizmente, evoluir para um quadro fatal. Segundo o Relatório Mundial sobre Drogas 2024, globalmente mais de 200 milhões de pessoas usaram drogas em 2022, um aumento de 20% em relação à década anterior. O que acontece é o que nós chamamos de aprendizado associativo. A pessoa passa a usar uma determinada substância, essa substância libera dopamina. Dopamina é um neurotransmissor que está associado ao prazer, especialmente a
um sistema de recompensa no cérebro que é ativado muito por essa substância, e essa liberação ela vai causando esse ciclo vicioso, né? Sinto prazer quando uso droga, aí eu uso mais droga, mais prazer, aí mais droga, chega um ponto que isso passa a ser a coisa mais interessante da vida da pessoa, então ela, nesse momento, passa a ser na medida que os processos vão evoluindo, dependente daquela droga. Ela pode ser realmente uma droga lícita ou ilícita. Isso, de fato, acontece. Então, às vezes, um medicamento para a dor, um analgésico, um opioide, né? Ou a morfina, por exemplo, né? Muito famosa, ou um estimulante, né? Anfetaminas, que são usadas para emagrecimento ou mesmo para déficit de atenção, né, para o tratamento do transtorno, déficit de atenção e de hiperatividade, elas vão causando, na medida que a pessoa vai usando mais, porque ela tem uma tendência até genética, ela vai usando mais e cada vez mais fica mais dependente dessa substância, até que chega um ponto em que ela pode até conseguir parar, mas com muita frequência ela continua dependente, ela não está sendo usuária, mas ela continua dependente e eventualmente ela recai e começa todo o ciclo de novo, gradualmente aumentando, gradualmente mais exposta à droga, gradualmente mais dependente. A cannabis continua a ser a droga mais consumida em todo o mundo, com 228 milhões de usuários, seguida dos opioides, das anfetaminas, cocaína e do êxtase. O que a gente tem estudado, né, e acompanhado isso ao longo dos anos é que tanto o consumo quanto a produção e, logicamente, né, o link entre o consumo e a produção, que é a narcotraficância, tem aumentado não só no Brasil, como no mundo inteiro. Segundo estudos internacionais, né, de um dos braços da ONU, 292 milhões de habitantes do mundo, né, têm consumido droga, principalmente, se não me engano, 238 milhões desses 292 usam maconha, ou seja, né, o número em relação ao mundo é um número que chama a atenção dos organismos internacionais e aqui no Brasil, logicamente, não seria diferente. Marcos é empresário e influencer. Ele sabe muito bem o que é conviver com o vício. A curiosidade entregou o jovem às drogas. Na verdade, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, assim, sabe? Sempre fui muito curioso e nunca tive medo de nada. E aí, na verdade, quando eu experimentei a primeira vez, foi mais por curiosidade mesmo, né? Eu via outras pessoas experimentando, mas aí o que me manteve conectado a isso foi o aumento de autoestima, né? Eu era uma pessoa com uma autoestima muito baixa. Então, aquele prazer, por mais que momentâneo, da droga, isso me cativou bastante, me prendeu mais e me tornou uma pessoa viciada, né? A dependência de drogas lícitas ou ilícitas é considerada uma doença pela Organização Mundial da Saúde. Na verdade, é preciso de um tempo, não é logo de cara, não é porque eu fumei um baseado, não é porque a pessoa cheirou uma vez cocaína, que ela já vai se tornar dependente. É preciso haver um certo tempo para que os receptores cerebrais que vão dar o prazer, que vão liberar dopamina, vão se acostumando e vão necessitando e pedindo cada vez mais pela droga, né? Esse processo pode demorar, varia, é claro, de usuário para usuário, de dependente para dependente, na verdade, mas ele acontecerá fatalmente se a pessoa continuar, se ela tiver uma propensão genética e se tiver
a oferta no meio, se o meio for propício para isso, né? Que em geral são meios bastante ruins, né? São ambientes muito ruins, com muita violência doméstica, com muita oferta da droga, todo mundo sempre vivendo muito em função da droga. Então essas são situações em que a pessoa acaba mais sujeita e, portanto, mais vulnerável. O empresário conta que passou a ter contato frequente com vários tipos de entorpecentes, o que o fez chegar a um estado muito crítico. Na verdade, eu já começo dizendo que eu sou uma pessoa que eu tive envolvimento com vários tipos de substâncias, né? Então, assim, eu sou considerado poliadicto, né? Tive envolvimento com alguns tipos de drogas, mas o que me pegou, na verdade, foram os estimulantes. Então, eu tive o contato algo mais grave, assim, com a cocaína aos 17 anos, mais ou menos, começo de faculdade. E aí aos 22 anos, 22 anos, eu tive contato com a metanfetamina, que é a droga que realmente acabou me levando para um fundo de poço, assim.